fonte de cura. Me baseio no texto de Isaías 53, quando no versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, aleluia, fomos sarados. Glória a Deus por isso. Vocês sabem, irmãos, ninguém consegue ter uma vida plena se viver sempre enfermo, se viver sempre doente. É claro que alguns de nós aqui já passamos por situações e episódios da nossa vida que a gente enfrentou uma doença, uma enfermidade, ou vimos alguém perto de nós enfrentar isso, e depois passamos por aquele momento, ou por um tratamento, ou por um milagre de Deus. Vimos aquela pessoa passar daquela situação para uma situação mais cheia de saúde, e a gente sabe como é estar enfermo, a gente sabe como é estar doente, a gente sabe como isso debilita não só o corpo propriamente dito, mas como isso degrada e debilita a alma do ser humano. Porque inclusive eu vou chamar de fontes, uma das causas de nós sermos tão suscetíveis e frágeis quanto às bactérias, aos vírus, às doenças, às enfermidades, uma das fontes e um dos motivos porque o nosso corpo é tão fragilizado é por conta do pecado que já habita em toda a humanidade. E a pessoa, às vezes, quando enfrenta uma enfermidade, uma doença, ela não fica só enferma na carne, como ela pode ficar enferma na alma, pensando: que erro eu cometi? Onde foi que eu falhei? Devo ter feito algo e por isso estou sendo castigado. Na verdade, toda a humanidade já sofre esse peso do pecado. Mas graças a Deus, porque do próprio texto que a gente leu em Isaías, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus passou foi para levar a nossa iniquidade. O pecado já foi retirado da minha vida e da sua vida. É por isso que a consequência de termos sido limpos do pecado é o próprio corpo, que é tão frágil, ser curado. Essa é a questão que a Bíblia Sagrada nos coloca, nos faz entender. Justamente pelo pecado ter sido tirado da nossa vida, aquele peso espiritual ter saído de cima de nós, é que nós temos a chance e a oportunidade de, nos nossos corpos, sermos curados. Então, quando alguém fica enfermo, quando alguém fica doente, essa pessoa não vive, pelo menos aquele momento de enfermidade, uma vida plena, porque pesa. Pesa no corpo, pesa na alma, mas a gente sempre tem que se voltar para uma palavra como esta. E olha que o texto que a gente leu, que é o do profeta Isaías, foi escrito 800 anos antes de Cristo. E as palavras do profeta são tão cheias de força, que ele é o único de todos os profetas que falava como se aquilo que ele estava profetizando já tivesse acontecido. Era um homem cheio de fé, era um homem que tinha uma visão de Deus, mas ele dizia: essa visão que estamos tendo de futuro já é uma realidade. Eu vou pedir que você leia de novo comigo, versículos 4 e 5 de Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si. Jesus não tinha nem vindo à terra ainda. 800 anos antes estava lá o profeta Isaías dizendo: do que Deus vai fazer, isso já foi uma providência para nós. Ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si mesmo. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você está entendendo?
Isaías falava do que iria acontecer, mas falava de um jeito como se já tivesse acontecido. É como se ele pudesse ter tido aquela visão do Filho de Deus, de alguém perfeito aqui nesse mundo, morrendo numa cruz por conta dos pecadores todos, mas com um grande propósito. Ele estava ali na cruz morrendo, ferido, oprimido, um coitado de Deus, um ferido de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz paz, então ele já falava de um modo como se já vivenciasse aquela paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, pelas suas manchas roxas, fomos sarados. Está no pretérito perfeito, está no passado, né? Já fomos sarados. 800 anos antes de tudo efetivamente acontecer. Eu acredito que essa palavra, quando a gente revê, quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente ouve, ela tem que trazer para dentro do nosso coração uma fé muito poderosa. Porque mais do que nunca, essa palavra já se cumpriu. Se foi dita há 2.800 anos para trás, o que aconteceu há 2.000 anos atrás? Cristo veio aqui neste mundo e ele configurou toda essa imagem que o profeta dizia. Ele foi o coitado, ele foi o ferido, ele foi o oprimido, ele estava sofrendo no meu e no seu lugar. Ele sofreu castigo para que nós tivéssemos paz. E quando a gente sabe que ele foi ferido numa cruz, daquelas feridas fomos sarados. Aleluia! Então eu vou dizer uma coisa para os irmãos: para nós, esta palavra aqui, mais do que nunca, já é uma realidade. Nós já fomos sarados pela fé em Cristo Jesus. E naturalmente que aqui eu já aproveito para inserir justamente esse ponto. Isso tem que ocorrer pela fé, porque nós não estamos, nós não nascemos, né, num tempo passado, lá na Palestina, e tivemos a chance de ver Cristo na cruz para pensarmos assim: ele sempre pregava aí pelas montanhas, ele sempre abençoava as pessoas. Eu vou até me colocar debaixo aqui do sangue dele para sofrer esses respingos, e aí eu creio que estou sendo curado. Nós não nascemos lá naquela época, não somos da Palestina, não somos judeus. Nascemos agora, sabe, em pleno século 21, e toda essa história que ficou para 2.000 anos para trás tem que ser vivenciada pela fé. A palavra de Deus chega a dizer que nós fomos preparados pelo Senhor para isso, para a aspersão do sangue de Cristo. É Pedro que fala isso. É como se a gente pudesse estar pela fé debaixo da cruz, recebendo respingos do sangue de Cristo. Pela fé isso já aconteceu. A tua alma já foi purificada, a tua alma já foi limpa, as tuas iniquidades foram retiradas, as suas transgressões foram perdoadas. É que o resultado imediato disto é o corpo sendo curado. É a coisa mais básica. O indivíduo está nas trevas, o indivíduo está perdido, Jesus o acha, Jesus traz para perto de si. É uma ovelha, sempre fora, né? E ele conduz essa ovelha para o aprisco. Mas a coisa inicial, a coisa mais básica que acontece quando o indivíduo é salvo, limpo, purificado, recuperado espiritualmente, é que isso aqui, o corpo passa por essa cura e por esse tratamento de Deus. Então eu afirmo mais uma vez para os irmãos: a fonte de cura é o nosso Salvador. A fonte de cura é o nosso Redentor. A fonte de cura, ela pode fluir em você hoje através dessa fé. Eu creio que pelas chagas de Cristo já fui sarado. Isso rompe as barreiras da lógica, rompe as barreiras
da ciência, rompe as barreiras do impossível e você pode vir ou ver no seu corpo uma chaga, uma enfermidade, uma doença, ou talvez na vida de outro que você interceda por essa pessoa, você pode ver no seu corpo ou nessa outra pessoa a cura acontecer. Eu quero dizer que eu creio nisto. Eu recebo cura em meu corpo para a glória do nome de Jesus. Esta é a fé para sermos curados, em o nome de Jesus e pela obra de Cristo. Eu tenho falado aqui durante essas 2 últimas semanas que em Jesus e por conta do que ele operava, todos os doentes, todos os enfermos ficam curados. Interessante, alguns episódios que aconteceram, a gente já verificou aqui durante o domingo, né? Mateus 8, no versículo 16 e 17, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes. Então, por onde Jesus ia e encontrava pessoas doentes, ele ia curando. Quem estava possuído, quem estava possesso, ele simplesmente com a palavra dizia: seja liberto. Jesus não parava para entrevistar o suposto demônio ali na pessoa, né? Você veio da onde? O que você quer fazer na vida dessa pessoa? E Jesus não precisa desse teatro. Ele diz à pessoa que está possuída: seja livre, a pessoa é livre. Agora, tudo isso acontecia, essas curas, essas libertações, essas operações de milagres, o versículo 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. A gente leu hoje aqui já o texto de Isaías, né? E lá no texto de Isaías diz: ele mesmo tomou as nossas enfermidades, ele carregou com as nossas doenças. Diga: eu recebo isso em meu corpo. É por isso que quando dentro de uma prática muito interessante de Cristo, que era a prática de ensinar e de pregar o evangelho do reino, é por isso que dentro dessa prática, depois que ele ensinava, ele curava. Depois que ele pregava o evangelho, ele libertava muitas pessoas. Depois que o ensinamento chegava, a cura também chegava. Eu creio nesse tipo de prática para os nossos dias de hoje. Eu estou aqui lhe ensinando, lhe falando da palavra, pregando o evangelho para você. A gente acaba recebendo com essas palavras todas uma espécie de ferramenta para lutarmos contra as doenças, uma espécie de armadura. A gente fica equipado para vencer todo tipo de enfermidade. Então, depois da mensagem, depois da palavra, depois do ensinamento, depois daquilo que você absorve como o evangelho de Cristo, de novo eu digo, a coisa mais básica que tem que acontecer é o seu corpo ser curado. Olha o que é relatado em Mateus 4, versículos 23 e 24. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando. Isso se repete umas 3, 4 vezes. Ele ia ensinando, pregando, curando. Então, depois que a gente recebe o conhecimento da palavra, de que por suas chagas fomos sarados, a cura acontece. Porque você faz essa fé se desenvolver aí dentro de você. Ele ia curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. No versículo 24 diz que a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos. Lunáticos, para a época, essa designação aqui, era o que hoje a gente compreende doenças psiquiátricas. Então ele libertava gente que estava possessa, aí era uma questão espiritual. Ele curava os lunáticos, que eram as pessoas que estavam com problemas e questões psiquiátricas.
Às vezes a pessoa está com um tipo de pensamento por conta de traumas, por conta de coisas que ela viveu. E você sabe como é duro o trabalho de um analista, de um terapeuta. Às vezes a pessoa tem que fazer 50 anos de terapia para ver se resolve um pouquinho ali, uma vírgula na vida dela. É um trabalho árduo. Tem muita gente que até tem preconceito. Não vou fazer terapia, não vou fazer isso, aquilo. Só que é um trabalho humano. E numa necessidade urgente da pessoa ter algo na mente dela, na alma dela, curado, cicatrizado, consertado, Jesus curava até os lunáticos. Que volto a dizer, é escrito como lunáticos, mas que a gente entende que hoje seriam as pessoas com problemas psiquiátricos. E outros que não tinham problemas espirituais e não tinham problemas na cabeça, mas tinham um problema apenas físico. Ele curou os paralíticos. Tem gente que é cabeça fresca, cuca fresca, está tudo bem, mas a pessoa não anda, a pessoa não fala, a pessoa não se move. E até aquele que tinha apenas uma questão física, Jesus curava. Ele os curou. Todos que eram trazidos para Jesus, ele curava. Nós estamos aqui hoje, trazidos para Jesus. Ele há de nos curar a todos. Eu também creio que quando a gente recebe de Deus essa palavra para avançar, para crescer, várias vezes Deus fala conosco: sonhe, projete, tenha uma grande visão, ore pelo seu futuro. Deus não ia nos encorajar a viver um ótimo futuro, um excelente futuro, se nós fôssemos viver todo esse futuro enfermos e doentes. Então, na hora que a gente enfrenta uma enfermidade, mas precisa ser livrado dela, na hora que a gente enfrenta uma doença e precisa de ser libertado daquela doença, Deus faz um grande milagre na nossa vida, enviando uma ordem de cura. E essa ordem pode acontecer exatamente nesta noite. Deus lá dos altos céus enviar uma palavra aqui para nós dizendo: sejam curados. E sabe o que vai acontecer? Seremos curados. Isso aconteceu com o povo de Israel. Eu expliquei aqui domingo. Eles estavam presos no Egito. Você conhece a história? Moisés foi o libertador deles. Mas enfim, 2 milhões de pessoas libertos de uma hora para outra. E os portões do Egito foram abertos. Eles tinham que ir em direção à terra prometida, mas enfrentariam um deserto. Houve até um grande milagre, que foi o Mar Vermelho que se abriu. E quando os egípcios tentaram persegui-los, né, desistindo de deixar eles livres, né? Parece que foi uma tramóia assim, muito esperta do faraó. Deixa eles irem. Depois mudou a cabeça, virou a cabeça. Vamos atrás deles, vamos matar eles. Deus fechou o Mar Vermelho, matou os egípcios. Mas no meio do deserto, e não só no deserto, para aquela saída do Egito, para aquela fuga do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, dentre crianças e idosos, que veja bem, que de uma noite para o dia eram escravos, era muita gente debilitada, certo? O salmista no Salmo 107 diz assim: naquela ocasião, porque esse Salmo 107 fala disso, fala daquela libertação do Egito, enviou-lhes a sua palavra. Aleluia. O salmista está falando que Deus fez isso. Tinha mais de 2 milhões de pessoas para serem libertadas. Eles foram andando com as próprias pernas. Imagina quem no dia anterior estava lá cheio de dor, cheio de bico de papagaio, bico de coruja, né, torcicolo, isso, mais aquilo. E houve uma coisa espetacular. E Deus lhe enviou a palavra e os sarou. Foi uma cura coletiva. E livrou, inclusive, do que lhes era mortal.
Por isso nós cremos num momento de súplica, num momento de oração, no momento que a gente pede ao Senhor: Senhor, traz a tua cura, Senhor, envia a cura para fulano, para ciclano. Deus faz isso, Deus envia a palavra de cura, e Deus sara até do que lhe é mortal. Você fica pronto para marchar, para sair do Egito, para fugir, e fugir logo, né? Porque depois você sabe que os egípcios viram a cabeça e tentam vir atrás de quem acabou de libertar. E Deus faz isso na nossa vida. Então, amados, com tudo isso que a gente tem aprendido aqui, eu creio, a gente está se equipando cada vez mais para combatermos aquilo que tenta afligir a nossa vida, o nosso corpo. Baseados nas promessas de Deus, nós podemos vencer cada uma dessas situações contrárias. Ele nos curou, está escrito, nós cremos. Nós podemos vencer as doenças, vencer as enfermidades, e isso faz parte dessa fonte de cura que o nosso Salvador representa para nós. Aliás, mais profundo seria dizer que o próprio Deus, ele veio habitar dentro de nós. Quando Deus diz que habita dentro de nós, como se fôssemos uma casa em que Ele mora dentro, ou quando é representado pela igreja, Ele diz: olha, vocês são um templo, vocês são uma igreja, e eu sou o Espírito Santo dentro dessa igreja. Quando Deus fala disso, por exemplo, 1 Coríntios 6,19, vem cá, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu gosto muito dessa expressão: vocês não são de vocês mesmos, ou seja, o corpo de vocês nem pertence a vocês, é de Deus. Será que vocês não sabem disso? É porque fostes comprado por preço, um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus nesse corpo que vocês têm, no vosso corpo. Quando Deus nos fala isso, não só Ele nos relembra que Ele habita em nós, que Ele mora em nós, que a nossa vida nem é nossa, é dEle, Ele que cuida, Ele que preserva, e inclusive fala nos dois sentidos, né? Deus que cuida, mas que a gente também não pode degradar aquilo que Ele nos deu para vivermos. Então, o templo é do Senhor, a casa é do Senhor, mas não vai ser você, que é o templo e que é a casa, a se autodestruir. Então, a alimentação tem que ser boa, os cuidados físicos têm que ser bons, mas Deus está dizendo com tudo isso o seguinte: se eu moro dentro de você, a tua vida deve servir como glória para mim. Se eu habito dentro desse teu corpo, o teu corpo sim, pode viver as promessas de cura. Isso é entendido automaticamente. Ei, eu fiz de vocês minha morada, eu moro dentro de vocês. Então, em todos os sentidos, no sentido que eu cuide da minha saúde, no que me é possível fazer, e no sentido de que Deus mesmo cuide de mim, principalmente de modo emergencial, porque quando a gente não consegue fazer, ou quando a medicina não consegue fazer, só Deus mesmo para fazer. Nos dois sentidos, Deus está dizendo: eu quero que vocês glorifiquem o meu nome na vida de vocês, no corpo de vocês. Eu não posso, ao mesmo tempo, pensar: Senhor, seja exaltado, glorificado na minha vida, mesmo com essas chagas mortais, mesmo com essa enfermidade que eu carrego, mesmo com essa hereditariedade que eu trouxe de papai, de vovô, do bisavô. Alguma coisa tem que ser dividida aí nesse momento. Eu não posso pensar que ao mesmo tempo que Deus queira habitar no meu corpo e ser glorificado através de mim, que eu, por algum motivo qualquer, por achar que estou sendo castigado, por achar que pequei, que eu deva carregar uma enfermidade, uma doença. Podemos até mesmo passar por momentos de enfermidade, como eu disse no início. Alguns de nós já passou. Conhecemos pessoas que já passaram, mas isso não é motivo para dizermos: eu aceito ficar doente, eu aceito ficar enfermo. Não, nós temos uma esperança em Deus. Fomos em Cristo Jesus sarados. Eu coloquei aqui um quadro, até para que você entenda, mesmo que o teu corpo seja frágil,
Deus espera algumas coisas de você, que você tenha uma confissão em linha com a palavra. O que é a confissão em linha? A Bíblia diz que eu fui curado, então é isso que eu vou afirmar, ao menos para mim. Eu fui curado. Eu vou me olhar no espelho e vou dizer, eu posso ter isso, mas aquilo, diagnóstico cheio de exames lá, dizer que eu tenho isso, mas aquilo, mas em Cristo está a minha cura. Eu já fui curado. É claro que isso, uma vez que eu creio, eu não vou dizer para os meus vizinhos, para os meus amigos, que a coisa está feia, que está na hora de eu bater as botas. Se a minha confissão é em linha com a Bíblia, eu creio que eu fui curado, que o milagre vai se manifestar, eu vou dizer para todo mundo, até para os mais descrentes, Cristo já me curou. E eu só estou aguardando o período em que eu vou ver essa cura total aqui no meu corpo. Ainda vou tirar um exame que vai dizer, você está limpo. Então a minha confissão tem que estar em linha com a palavra de Deus. Mesmo que o nosso corpo seja frágil, Deus espera que você coloque em prática a autoridade cristã. O que é essa autoridade cristã? Foi a autoridade que o próprio Cristo concedeu a cada um dos seus. Ele diz que no nome dele nós podemos pedir o que quisermos e será feito. Ele diz que no nome dele podemos impor as mãos sobre os enfermos e serão curados. Se eu posso reproduzir Deus para outro, então imagine para a minha própria vida. Eu tenho que ter uma autoridade cristã posta em prática. E Deus espera que o meu coração seja tão crente, tão cheio de fervor, a ponto de eu viver a fé de ser curado em cada momento, principalmente nos momentos mais difíceis, quando eu esteja enfrentando uma enfermidade ou uma doença. Isso você tem que ter no seu coração. Eu termino dizendo uma coisa: acredite que a fonte de cura que Jesus essa fonte está disponível para você agora. Ela está disponível para a sua família já. O Salmo 91 diz que nenhum mal te sucederá, inclusive praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, a cura que há em Jesus é para você e para a tua tenda, para a tua casa. Para você e para a sua família. A Bíblia diz que estes sinais, tudo que Jesus fez, tudo que Deus já operou, iriam acompanhar aqueles que crescem. E aí, do que eu acabei de lhe falar, eu termino com Marcos 16, que diz assim, versículo 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Explicação: em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Em meu nome, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então essa é a fé que a gente vive, uma fé de já termos sido curados pela obra de Cristo, pelo que Ele fez na cruz. E hoje a nossa confissão ela fica alinhada com tudo isso. A gente profetiza, a gente tem a ousadia, de usar dessa autoridade cristã. Em nome de Jesus, seja curado. Que dirá para nós mesmos? Volto a dizer, se você pode reproduzir o reino abençoando outros, que dirá para a sua própria vida? Vamos começar a fazer isso nesse momento? Diga com seus lábios: eu profetizo cura neste lugar. Eu recebo saúde para o meu corpo, em o nome de Jesus. Diga assim, saúde, eu digo a você, seja plena, seja abundante. Diga ao teu corpo: meu corpo, seja curado, seja sadio. Tem uma enfermidade, tem uma doença, eu mando ir embora. Diga isso, amado: eu mando ir embora todas as doenças e todas as enfermidades. Eu já fui curado pelas chagas de Cristo. Viva essa fé. Receba no teu coração aquilo que Deus disse que você é. O apóstolo Pedro, ele disse, eu vou terminar com um versículo de Pedro: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, vivamos para Deus. Por suas chagas
fostes sarados. Viva a fé de ter sido curado, baseado nisso aqui. Eu já fui curado. E você vai perceber, numa hora, num de repente, num piscar de olhos, da noite para o dia, o teu corpo estará são, o teu corpo estará totalmente curado. Você e aqueles por quem você interceder. Porque a fonte de cura é o nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele glória e majestade. Assim seja, assim disse o Senhor. A fonte de cura é Jesus. Aleluia.